Amigos espectadores, salve Maria! Nesse programa nós vamos conhecer a história de um bem-aventurado muito próximo a nós, o Beato José de Anchieta, o grande apóstolo do Brasil. Em parte, é a ele que devemos a graça de que o Brasil é hoje a maior nação católica do mundo. Anchieta é um pouco mais jovem que o Brasil. Ele nasceu no ano de 1534, na festa de São José, dia 19 de março. Foi na cidade de São Cristóvão da Laguna, nas Ilhas Canárias, que pertencem à Espanha. A sua ligação com o Brasil foi preparada pela providência divina, pois em sua juventude ele foi estudar no Colégio dos Jesuítas em Coimbra, Portugal. Jovem e cheio de vida, alegre por natureza, Anchieta soube cativar a simpatia de seus colegas que gostavam de ouvi-lo recitar. Atento às inspirações divinas, buscava sempre o silêncio para rezar. Aos 17 anos ele entrou na Catedral de Coimbra e, diante do altar de Nossa Senhora, consagrou sua vida ao serviço de Deus e dos homens, pelas mãos de Maria, fazendo inclusive naquele momento o voto de castidade. A partir daí, intensificou sua vida de oração, iniciando seu caminho para a santidade. Nessa época, ele ficou profundamente impressionado com as cartas de São Francisco Xavier. Desejando seguir o seu exemplo, entrou para a companhia de Jesus. Ainda noviço, ele adoeceu de tuberculose óssea, que deixou com uma escoliose, ou como diziam na época, com a espinhela caída. Os médicos aconselharam então que ele viesse para o Brasil, onde o clima era mais saudável para sua cura. O conselho dos médicos vinha de encontro ao seu grande desejo, levar a palavra de Cristo aos países distantes. Assim, em 1553, o jovem Anchieta desembarcou no Brasil, logo começando a trabalhar na catequese dos índios. Esse é um exemplo forte. A doença que para muita gente é razão de tristeza e às vezes até de revolta contra Deus, foi para Anchieta e para nós, para o próprio Brasil, uma bênção divina. Já no início do ano seguinte, no dia da conversão de São Paulo, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, ele fundou o colégio em Piratininga. Essa povoação contava na época com 130 pessoas. 36 delas tinham recebido o batismo. E assim, das mãos abençoadas de Anchieta, nascia a maior metrópole do Brasil e uma das maiores do mundo, a cidade de São Paulo. Ele promoveu a organização das aldeias, estruturando a sociedade indígena e promovendo sobretudo a saúde do corpo e da alma. Celebrava todos os dias a Santa Missa e tinha em Jesus sacramentado a grande força de sua atividade. Anchieta tinha uma imensa capacidade de trabalho. Ele estudou a fauna do Brasil, estudou a nossa flora, estudou a medicina, música, literatura, tudo orientado para ajudar os índios a se aproximarem mais de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em pouco tempo ele aprendeu a língua indígena e escreveu a primeira gramática tupi-guarani, o que facilitou muito aos novos missionários aprender o idioma e poder se comunicar com os índios. Ele foi um grande escritor, escreveu muitas cartas, poesias e muitos autos para representações teatrais. Ele escreveu em tupi um pequeno livro para os confessores e outro para assistência aos moribundos. Ele pregava aos índios na própria língua deles e arrancava aplausos. As suas palavras encantavam e atraíam o povo, convertiam os inimigos, pacificavam os adversários. Além de educar e catequizar os índios, ele os defendia dos abusos dos colonizadores portugueses, que queriam escravizá-los e tomar suas mulheres e filhos. Inclusive, é uma coisa interessante, nós sabemos que a escravidão dos índios foi punida com excomunhão pela igreja na época. A pedido dos jesuítas, a igreja lançou uma bula de excomunhão para as pessoas que escravizassem os índios. As suas mais belas poesias foram escritas na areia da praia de Peroíba, onde ficou por 5 meses refém dos tamanhos. Enquanto escrevia suas poesias, ele ficava tão absorto com a inspiração divina que muitas vezes se aproximava da água escrevendo. Ele escrevendo na areia, escrevendo as suas poesias e sem olhar, andando de costas para o mar, ele foi avançando. E uma coisa curiosa, um verdadeiro milagre, as águas iam recuando à medida que Anchieta ia para trás. Ele ia escrevendo absorto na admiração a Maria Santíssima e atrás, em pouco tempo, uma verdadeira parede de água o circundava. De longe os índios observavam a cena assustados e começaram a gritar: Abaré, sai! Ele calmamente voltou, foi andando de volta para a areia seca e somente quando ele estava fora do leito do mar, as águas represadas despencaram com um grande estrondo. Depois de conseguir a paz com os tamoios, Anchieta participou ativamente da fundação da cidade do Rio de Janeiro.
juntamente com o capitão Mor, Estácio de Sá. Somente 2 anos depois disso é que ele foi ordenado sacerdote. Posteriormente, ele foi nomeado provincial do Brasil e ocupou esse cargo por 18 anos. Os últimos anos de sua vida passou numa aldeia de índios, em Heritiba, hoje conhecida como cidade de Anchieta. E foi lá que ele adoeceu gravemente e entregou sua alma a Deus no dia 9 de junho de 1597. A sua morte foi assistida por 5 de seus colegas, após ter recebido a unção dos enfermos. O seu corpo então foi levado pelos índios numa viagem de 80 quilômetros até Vitória, onde ele foi sepultado. Ele tinha 63 anos quando morreu. Dos 46 como jesuíta, ele passou 44 no Brasil. A sua vida foi repleta de profecias e milagres, curas até ressurreições de mortos. E ele tinha uma familiaridade com os pássaros e com os animais ferozes que lembrava São Francisco. Muitos o viram levitar quando estava em êxtase. E assim o padre José de Anchieta tornou-se o mais popular e o mais venerado de todos os jesuítas do século XVI. No dia 22 de junho de 1980, o padre José de Anchieta foi beatificado solenemente pelo Papa João Paulo II. Para comunicar graças alcançadas através do Beato Anchieta, escreva para a vice-postulação da causa do Beato José de Anchieta. É o padre César Augusto dos Santos que recebe as cartas. E você pode escrever para a Rua Bela Cinta, 968, 8º andar, o CEP 01-415-000, São Paulo, SP. Ou, se quiser telefonar, 0 operadora 11 3255 0345. Até a próxima semana. Salve Maria!